Beleza, galera. Então agora a gente vai para uma etapa também muito importante, que é a de vincular o modelo IFC dentro do EBERIC. Então a gente tem agora a possibilidade de trazer a representação 3D do projeto para cá, para que a gente consiga, ao mesmo tempo que faz a modelagem da estrutura, ter uma visualização 3D disso, né? Então, importante é entender o seguinte: o modelo 3D dessa edificação foi feito no Revit. E lá dentro do Revit, né, eu consigo, vocês receberam esse arquivo, lá dentro eu consigo exportar o modelo 3D. Basta que eu venha aqui em arquivo, exportar e exporto o arquivo IFC. Feito isso, ele vai para uma pasta e dessa pasta eu consigo trazer para cá, né? Então aqui dentro do Eberic eu faço o seguinte: vem aqui em modelos 3D, botão direito, vincular, né? Então aqui eu consigo trazer o IFC. Eu venho aqui na nossa pasta, ó, tem aqui a parte de arquitetura, eu arquivo IFC, eu venho e coloco em abrir. Então aqui eu vou trazer a referência do 3D da arquitetura para dentro do Eberic e eu vou conseguir visualizar bem direitinho aqui, né, já na posição correta, a minha arquitetura. Só lembrando que eu vou conseguir visualizar na posição correta porque na etapa de criação do projeto arquitetônico eu também posicionei a origem na posição correta, né? Então lembrando, ó, tá na mesma posição que a gente colocou lá no DWG. Então, quando eu trouxer esse FC para lá, ele vai na posição correta. Isso é muito importante, né, que seja feito. Beleza, então volta para Beric. Ele trouxe aqui. Se eu vier aqui em estrutura, pórtico 3D, eu vou conseguir agora observar que eu tenho, né, a nossa arquitetura em 3D para poder visualizar isso aqui. Beleza? Aqui é a nossa arquitetura e vai ficar bem melhor de trabalhar. Consigo trabalhar aqui nas luzes para deixar melhorzinho, né? Tá muito escuro. Vou mexer aqui na luz do sol para deixar melhor de trabalhar. Pronto. Então eu consigo enxergar bem aqui como é a minha arquitetura. Então, à medida que eu for lançando os elementos, eu consigo visualizar como ele está ficando, se está passando por uma janela, se está na altura incorreta em relação à arquitetura, beleza? E se eu tenho que mudar alguma coisa. Pronto. Então é isso. Através desse modelo 3D eu consigo fazer o lançamento. Outro ponto importante aqui é que eu consigo também planificar esse meu IFC. Então, venho aqui no térreo, perceba que eu tenho aqui a planta do DWG. Agora, se eu vier aqui no modelo 3D, botão direito, e clicar em plano de corte, ele vai planificar o 3D para mim. Eu posso mexer aqui, né? Eu tenho a altura dos níveis, não mexo nisso, mas eu posso mexer na altura de corte, que é a altura do plano de corte, né? Posso colocar aqui, meu corte ele vai ser a 120, por exemplo, né? 1,20 m do nível. O mesmo pavimento superior. E na cobertura eu vou querer que ele corte, por exemplo, abaixo da altura da platibanda. Então vou dizer que eu quero que ele corte a 50 centímetros, tá? Vou dar um OK. Ele vai planificar o meu IFC. Ou seja, ele vai trazer para mim toda a representação de alvenarias, toda a representação de portas, janelas, tudo já em 2D para mim. Então esse fluxo é importante por quê? Porque à medida que eu for fazendo a integração entre os projetos e for tendo alteração na arquitetura, eu não vou precisar mais alterar a referência 2D. Basta que eu altere a minha referência 3D lá no Revit, exporte o IFC novamente e atualize aqui a minha vinculação, que ele vai alterar tanto o 3D como as plantas de referência 2D. Então beleza, eu estou aqui no croquis do térreo. Esse meu desenho vem aqui, ó, desenho. Venho aqui e coloco em Arc Projeto 01, tá? Então eu percebo que antes eu tinha as referências do DWG, que eu trouxe na primeira etapa, e agora eu tenho referência 2D do arquitetônico planificado. Então lá na modelagem da arquitetura foram tomadas algumas decisões, como por exemplo, posicionamento do shaft, né? Então ele está aqui posicionado, o outro shaft está posicionado aqui também. Se tivesse mais alterações, eu também conseguiria visualizar aqui nesse modelo, né? Então, se não está muito bom de visualizar, tem outra dica, que é você enxergar, ao invés de ser no CAD, nesse formato de visualização CAD, visualizar em formato de impressão, né? Eu consigo enxergar perfeitamente aqui as minhas vistas. Beleza? Então, aqui é uma bancada, tá? Não é parede. Então, claro, você vai sempre visualizar o modelo 3D e a representação 2D aqui é para auxiliar.
no lançamento. Então, você tem uma integração melhor entre os projetos. Atualiza no Revit com alguma coisa, exporta o IFC novamente, vincula novamente o 3D e planifica novamente. Então, coisa de, sei lá, 1 minuto, você traz novamente as referências 2D para o seu EBR, que atualiza a estrutura de acordo com as alterações da arquitetura, sem ter muito retrabalho. Esse é um ponto muito forte desse fluxo. Então, agora a gente começa a trabalhar nesse formato. Se você é DWG e tem o 3D, pode trabalhar nos dois. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula.